Os fins justificam os meios. Essa é a primeira razão pela qual você deveria começar a ler Maquiavel o quanto antes. O autor ficou conhecido por essa frase que ele nunca escreveu em nenhuma de suas obras. Maquiavel escreveu O Príncipe, que foi publicado pela primeira vez em 1532 e que a gente vai falar um pouco mais hoje, mas ele escreveu também uma peça teatral bastante conhecida chamada A Mandrágora. E escreveu um outro livro chamado A Arte da Guerra. Mas é uma arte da guerra bastante diferente do livro do Sun Tzu, chinês, que se tornou bastante conhecido no meio corporativo. A arte da guerra chinesa, ele segue algum padrão que era comum na filosofia e na ciência política antiga, que era pensar o mundo como ele deveria ser. Era pensar situações a partir do seu ideal. A política foi pensada antes de Maquiavel por muitos filósofos, muitos pensadores, muitos críticos sociais, mas ela sempre foi pensada a partir da perspectiva ideal. Como o mundo deveria ser, como uma boa política deveria ser e como um bom líder deveria ser e agir. Maquiavel escreve O Príncipe, que é publicado em 1532, como um presente para o Lourenço de Medici Jr., que é um herdeiro, um príncipe herdeiro, que vai passar a comandar Florença, que é um principado, né, numa época que a Itália ainda era dividida e não era um país único como a gente conhece hoje. O Maquiavel dá de presente para ele, porque ele tinha tido muitos cargos públicos ao longo de sua carreira, e quando Lourenço está se preparando para assumir o principado, provavelmente ele era um moleque mimado, muito rico, que ia ganhar um pequeno país para governar. Maquiavel dá para ele esse livro, que é um curso de gestão pública. É um curso de liderança, né? Maquiavel coloca nesse curso as lições para que um príncipe consiga se manter no poder o maior tempo possível, da maneira mais bem-sucedida possível, né? Ao contrário de como a política era pensada antigamente, Maquiavel tem muitos relatos etnográficos, antropológicos, que quer dizer, ele parte da observação do real, ele parte da observação de outros príncipes, de outros líderes, para dizer para o Lourenço de Medici o que funciona e o que não funciona. Então, é dessa alma rodriguiana, ou talvez Nelson Rodrigues, que tem uma alma maquiavélica, de olhar a vida como ela é, de olhar por uma perspectiva da realidade, que Maquiavel ganha uma fama de ser muito ruim, né? Então, o que ele diz para Lourenço é: você vai passar a governar uma sociedade que não é boa, não é pura, não é toda virtude e glórias, né? É uma comunidade real, com muita gente ruim, com muita gente que vai tentar te passar a perna, com vários aduladores que vão se aproximar de você procurando benefícios do seu governo para obter benefícios próprios. E Maquiavel ensina para ele como governar e como é importante aprender a maldade, inclusive para poder ser bom. Ele diz que a pessoa pura, boa, que não conhece a maldade, hora ou outra vai acabar sendo passada para trás na sociedade em que vivemos. O Príncipe de Maquiavel é um livro que trata a política como ela é e trata da necessidade de conhecer o mal para poder exercer o bem, se essa for a necessidade de um líder, né? Existe um paradoxo na leitura de Maquiavel, que enquanto ele está ensinando o príncipe a dominar, ele ensina o leitor como ele é dominado. E quando a gente aprende como a gente é dominado, a gente pode pensar em instrumentos de libertação, né? A humanidade, ela quer ser virtuosa. Maquiavel reconhece que os homens, as mulheres, as pessoas dos grupos sociais querem ser bons, e por isso eles buscam líderes que pareçam virtuosos, que pareçam bons, que pareçam religiosos, que pareçam elevados, que pareçam muito virtuosos. Mas ele diz que a virtude maquiavélica é uma certa malícia, é uma certa sagacidade, é uma capacidade de se antecipar aos fatos e de agir conforme as necessidades.
Para Maquiavel, um bom príncipe, um bom líder, um bom governante é aquele que tem a virtude, que para ele são esses atributos de saber agir, e não fica largado à própria fortuna, que é a sorte, é o destino, é o acaso. Embora Maquiavel reconheça que essas duas coisas precisam andar juntas. Essas duas características, esses dois conceitos, eles precisam existir e andarem juntos. E ele dá o exemplo de Alexandre o Grande, que tinha muita virtude, tinha muita malícia, tinha muita sagacidade, mas morreu muito jovem, aos 32 anos de idade, porque foi acometido por uma doença. Então ele tinha virtude, mas a fortuna não andava ao seu lado, a sorte não andava ao seu lado. Maquiavel descreve o jogo da política como um jogo sempre de reconhecer a fortuna, ou seja, reconhecer as oportunidades e agir com direção, com firmeza e com frieza, né? Maquiavel, ele descreve no Príncipe um bom governo feito com eficácia, mais que com bondade. É muito importante ler a filosofia de Maquiavel, ler a ciência política de Maquiavel, para compreender qual é a observação da realidade e pensar se isso ainda faz sentido hoje. A sociedade florentina, que Maquiavel, a sociedade europeia, né, Europa estendida, que Maquiavel observa lá pelo ano 1500, ela ainda tem eco, ela ainda ressoa, ainda faz sentido pensar nesses conselhos para a sociedade atual? Infelizmente, a leitura nos leva a crer que sim, né? A leitura de Maquiavel e a leitura da sociedade atual nos leva a crer que ainda faz muito sentido pensar nisso, né? Agora, é um importante instrumento para aprender a dialogar a partir da realidade e, sobretudo, para aprender a dialogar, porque a gente só dialoga quando a gente tem repertório. Se eu tenho um conhecimento e os meus interlocutores, as pessoas com quem eu quero conversar, não têm o mesmo conhecimento, eu não tenho como dialogar. Então, um líder contemporâneo que quer ser um líder do diálogo, que quer partir das decisões mais comuns, é um líder que precisa compartilhar conhecimento, né? Maquiavel começa o livro dizendo que ele vai ser simples e que ele vai contar da experiência dele. Com algum testemunho da minha servidão para com ela, não encontrei entre as minhas alfaias coisa que tenha por mais cara ou que estime tanto quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido por mim com uma longa experiência das coisas modernas e uma contínua leitura das antigas. A contínua leitura das antigas é uma proposta desse projeto que eu começo hoje aqui, com esses vídeos, que é ler os clássicos, né? E o Maquiavel, ele está dizendo, quando ele dá esse presente para o Lourenço de Medici, que vários aduladores vão dar presentes caros para ele e que ele prefere dar o conhecimento que ele tem do mundo político e da esfera política, estando dentro dela durante muitos anos, que é a coisa mais cara que ele pode dar. E ele continua dizendo que não ornei esta obra, nem a enchi de amplas cláusulas ou de empoladas e magníficas palavras, porque ele diz que o importante é que esse livro seja de fácil entendimento para o Lourenço. E agora temos a sorte de poder todos entendê-lo. Uma outra passagem muito conhecida de Maquiavel é quando ele pergunta: daqui nasce uma disputa. É melhor ser amado que temido ou o contrário? A resposta é que se gostaria de ser uma coisa e outra, mas, uma vez que é difícil acumulá-las e ter de faltar a uma delas, é muito mais seguro ser temido do que amado. E Maquiavel vai dizer que um bom líder é aquele que é temido e amado. Mas na falta de ser os dois, é melhor ele ser temido. Mesmo que esse temor, ele seja um temor psíquico, um temor de um medo de decepcionar, por exemplo. Já é temor suficiente para manter alguém em uma situação de poder. As referências que eu estou falando é da tradução do Diogo Pires Aurélio, da editora 34, essa edição bilíngue. O livro de Maquiavel é um livro bastante mais fino, essa é uma edição bilíngue, então ele é o dobro do livro e tem uma bela introdução do Diogo Pires Aurélio. Vale muito uma leitura e os comentários estão abertos para que a gente possa discutir um pouco da obra de Maquiavel.
Eu sou Daniel Ribeiro, eu faço doutorado em Filosofia na Universidade Federal de São Paulo e esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu estou chamando de Macemba. A ideia é compartilhar conhecimento e compartilhar um conhecimento libertador. Eu espero trazer para vocês ao longo dos próximos vídeos algumas propostas de leituras e de interpretações de livros clássicos.